Renato enterrou sua mãe há 2 anos, chorou no funeral, guardou as cinzas, seguiu em frente, até o dia em que sua nova faxineira entrou na sala segurando um retrato e gritou: "Senhor, ela te enganou! Sua mãe está viva!" Aquele grito destruiu tudo, porque se a mãe dele estava viva, quem ele tinha enterrado? E por que sua própria esposa mentiria sobre algo assim? Esta é a história de um homem que descobriu que viveu ao lado de uma mentira durante anos. E tudo começou com um retrato esquecido em uma gaveta. Se esta história já te deixou inquieto, você vai querer acompanhar até o final. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque o que Renato descobre sobre sua própria família vai te fazer questionar. Você realmente conhece as pessoas que vivem na sua casa? As pessoas que dormem ao seu lado? As pessoas que você chama de família? Deixa o like se você já está sentindo que essa história vai mexer com você. E fica até o final, porque a verdade que Renato descobre é muito pior do que ele jamais imaginou. Vamos lá. A mansão ficava no alto de um condomínio fechado em Alphaville. Portões automáticos, jardins planejados por paisagista renomado, segurança 24 horas. Era o tipo de lugar onde as pessoas cultivavam a ilusão de que nada de ruim poderia acontecer. Onde os problemas do mundo lá fora simplesmente não entravam. Renato Almeida tinha 47 anos e a aparência de quem havia conquistado tudo sozinho. Cabelos grisalhos nas têmporas. Ele recusava tintura. Dizia que era marca de experiência. Ternos sob medida da mesma alfaiataria há 15 anos. Relógio suíço que pertenceu ao pai. Ele era dono da Almeida Transportes, uma empresa que começou com 3 caminhões velhos herdados do pai, e hoje tinha frota própria espalhada por 7 estados, mais de 200 funcionários e faturamento anual na casa dos 20 milhões. Renato acordava às 5 da manhã, sempre, mesmo aos domingos. Corria 8 quilômetros no condomínio, tomava banho frio, café preto sem açúcar. Estava no escritório às 7. Saía às 10 da noite. Finais de semana eram raros. Férias, mais raros ainda. Sucesso para ele tinha cheiro de óleo diesel e som de motor a toda potência. As pessoas olhavam para Renato e viam realização. Um homem que venceu, que construiu império, que deu aos filhos tudo o que ele não teve. Mas nos últimos 2 anos, algo tinha mudado. Não era visível. Não era algo que ele comentasse em reuniões ou em jantares de negócios. Era uma espécie de peso silencioso que ele carregava nos ombros, mesmo quando sorria para clientes ou quando brindava em eventos corporativos. 2 anos atrás, Renato tinha perdido a mãe, Dona Helena, 79 anos. Viúva havia 22, uma mulher de fibra que criara o filho praticamente sozinha depois que o marido morrera em um acidente na rodovia Regis Bittencourt. Caminhão desgovernado, colisão frontal, morte instantânea. Renato tinha 25 anos quando o pai morreu. Estava começando a trabalhar como motorista de caminhão, fazendo fretes pequenos, sonhando em ter a própria empresa. A morte do pai quase destruiu esse sonho. Não havia seguro, não havia poupança, só dívidas. Foi Dona Helena quem segurou a barra. Ela que vendeu a casa onde moravam e alugou uma menor. Ela que voltou a trabalhar como costureira, mesmo com artrose nas mãos. Ela que lavou uniformes de escola de Renato quando ele decidiu fazer curso técnico de logística. Ela que vendeu marmitas para vizinhos para pagar mensalidade. Ela que rezou todos os dias sem falhar para que o filho não desistisse. E Renato não desistiu. Levou 10 anos, mas construiu, do zero. Com sacrifício, noites sem dormir, crédito no limite, aposta em cada centavo que entrava. E quando finalmente pôde dar conforto à mãe, quando pôde pagar viagens, médicos particulares, uma casa espaçosa, ela morreu. Foi tudo muito rápido. Renato estava em viagem de negócios em Curitiba. Reunião com possível investidor, contrato grande, futuro da empresa dependendo daquilo.
Ele ligava para casa todos os dias. Sempre à noite, depois das reuniões. Foi na terça-feira, 9 horas da noite. Ele tinha acabado de sair de um jantar de negócios quando o telefone tocou. Viviane. Ele atendeu sorrindo. Ia contar sobre o contrato, sobre como tinha ido bem. Mas o que ouviu foi choro. Renato. A voz dela estava destruída. Renato é sua mãe. O coração dele parou. O que aconteceu? Ela passou mal. Eu estava aqui, os meninos estavam fazendo lição e ouvi um barulho. Corri para a sala. Ela tinha caído. Eu chamei a ambulância, Renato. Eu juro que chamei, mas quando eles chegaram, ela já tinha... Silêncio. Já tinha o quê, Viviane? Ela não resistiu. Foi o coração. Os paramédicos tentaram reanimar, mas... Renato, eu sinto muito. Eu sinto muito. Renato ficou parado no meio da calçada, em Curitiba, a 400 quilômetros de casa, segurando o telefone, sem conseguir processar. Eu vou para aí, agora. Não tem voo essa hora, amor. Eu já olhei. O primeiro é amanhã, às 6 da manhã. Eu vou de carro. Renato, não, você está em choque, por favor. Pega o voo de amanhã. Eu cuido de tudo aqui. Eu prometo. Ele queria discutir. Queria sair correndo para o carro e dirigir a noite inteira. Mas Viviane tinha razão. Ele estava tremendo. Mal conseguia segurar o telefone. Os meninos sabem. Eu contei. Eles estão destruídos. E minha mãe? Onde ela está agora? A funerária veio buscar. Eles vão preparar tudo. Você só precisa voltar. Eu cuido do resto. Renato passou a noite no hotel sem dormir, olhando para o teto. Lembrava da última vez que viu a mãe, 3 semanas antes. Ele tinha passado em casa, rápido, entre uma reunião e outra. Ela estava no jardim cuidando das flores. Filho, fica para o almoço. Não dá, mãe, hoje está corrido. Você sempre diz isso. Semana que vem eu volto, prometo. Ela sorriu. Aquele sorriso cansado, resignado, de quem já não esperava mais nada. Tá bom, filho. Vai lá. Trabalha. Eu entendo. Ele beijou a testa dela e saiu. E nunca mais a viu viva, ou pelo menos era o que ele achava. Renato pegou o voo das 6 da manhã. Chegou em casa às 9. Viviane estava na porta, de preto, olhos inchados. Ela abraçou o marido e ele desabou. Chorou ali, na entrada da casa, agarrado nela. Eu devia ter ficado, eu devia ter almoçado com ela. Não faz isso com você, Renato. Você não tinha como saber. Os dias seguintes foram nebulosos. Renato funcionava no automático. Assinava papéis. Atendia telefonemas. Recebia pêsames. O funeral foi 2 dias depois. Foi Viviane quem sugeriu. Amor. Sua mãe não gostava de alarde. Ela sempre foi discreta. Vamos fazer algo íntimo. Só família próxima. Renato concordou. Não tinha energia para discutir. A cerimônia foi em um velório pequeno na Zona Sul. Caixão fechado, flores brancas, música suave. Renato estranhava o caixão fechado. Por que fechado? Viviane segurou a mão dele, olhos marejados. Amor. O ataque foi muito violento. Desfigurado. Os paramédicos me avisaram. Disseram que seria melhor você não ver. Que seria melhor você guardar a lembrança dela como ela era. Bonita, serena. Renato aceitou. Porque confiava. Porque Viviane era sua esposa. Mãe dos seus filhos. Companheira de 12 anos. Por que ela mentiria? A cremação foi no mesmo dia, logo após o velório. Renato assinou a autorização. Viviane cuidou de tudo. E no dia seguinte, ela entregou a ele uma urna pequena, cinza, discreta. As cinzas da sua mãe. Renato guardou a urna no escritório, na estante, entre livros de gestão empresarial. Não sabia onde mais colocar. Parecia errado deixar em qualquer lugar. E tocou a vida, ou tentou. Os primeiros meses foram horríveis. Renato mergulhou no trabalho com uma intensidade quase autodestrutiva. Chegava mais cedo, saía mais tarde.
aceitava todos os contratos, viajava sem parar. Viviane não reclamava. Pelo contrário. Amor, eu entendo. Você precisa processar do seu jeito. Mas havia algo. Algo que Renato nunca quis admitir, nem para si mesmo. Viviane nunca gostou de Dona Helena, não de forma escancarada. Viviane era inteligente demais para isso. Era sutil. Uma frase aqui, outra ali. Sempre com o tom certo. Sempre com a preocupação certa. No começo do casamento, Viviane até tentava. Convidava a sogra para almoços, para passeios com as crianças. Mas com o tempo, as farpas começaram a aparecer. Sua mãe é muito intensa, não acha, amor? Renato estava lendo o jornal, não prestou atenção. Como assim? Ela fica dando palpite nas crianças. Ontem ela disse que a Mariana está emagrecendo, que eu não estou alimentando ela direito. Isso me incomodou. Renato suspirou. Mãe é assim mesmo, preocupada. Eu sei, mas é desgastante. Depois foi. Amor, não seria melhor sua mãe ter a casinha dela? Assim ela tem independência, liberdade. Não precisa ficar se preocupando se está atrapalhando a gente. E Renato, imerso em planilhas e contratos, concordou. Comprou uma casa para a mãe, pequena, mas confortável, perto de um parque. Dona Helena adorou. Decorou do jeito dela, plantou flores no jardim, fez amizade com as vizinhas. E as visitas de Renato começaram a espaçar. Sempre tinha uma reunião, sempre tinha uma viagem, sempre tinha um contrato urgente. Dona Helena ligava. Filho, faz tempo que você não vem. Mãe, essa semana tá impossível. Fechamento de balanço. Mas semana que vem eu apareço. E semana que vem virava mês. E mês virava trimestre. Viviane nunca cobrava essas visitas. Nunca perguntava quando Renato ia ver a sogra. Parecia aliviada sempre que ele adiava. E então veio a notícia da morte. Renato nunca perguntou detalhes. Doía demais. Viviane cuidou de tudo. Atestado de óbito, papelada do cartório, funerária, cremação. Ele só assinava onde ela pedia. Amor aqui. Autorização para cremação. Ele assinou. Aqui, declaração para o cartório. Ele assinou. Aqui, liberação do corpo. Ele assinou. Confiou. Porque era Viviane. Porque era sua esposa. E seguiu em frente. Ou tentou. Nos primeiros meses após a morte, Renato acordava de madrugada com uma sensação estranha. Como se tivesse esquecido algo importante. Como se devesse ter feito algo diferente. Checava o telefone, olhava para o teto, tentava voltar a dormir. Não conseguia, levantava, ia até o escritório, ficava olhando para a urna, conversava mentalmente com a mãe. Mãe, eu devia ter visitado mais, devia ter almoçado com você naquele dia. Desculpa, desculpa por ter sido tão ausente. E afogava esses pensamentos em trabalho. Era mais fácil assim. A casa continuava impecável. Viviane sempre foi exigente com limpeza e organização. Ela administrava a rotina doméstica como se fosse uma empresa. Tinha planilha para tudo. Compras, manutenção, horários dos funcionários. A equipe era pequena, mas eficiente. Jardineiro que vinha 2 vezes por semana, cozinheira que preparava as refeições e deixava no freezer, e faxineira. A faxineira anterior, Dona Neuza, tinha trabalhado na casa por 8 anos. Era uma senhora de 63 anos, evangélica, que tratava Lucas e Mariana como se fossem netos, mas aposentou-se no mês passado. Os filhos dela insistiram que ela parasse de trabalhar. Disseram que iam sustentá-la. Viviane precisava de substituta. Colocou anúncio. Entrevistou 6 candidatas. Escolheu Clarice Mendes, 52 anos. Baixinha, nem 1,60 m. Morena, cabelos curtos começando a branquear nas têmporas. Mãos calejadas de tanto esfregar chão, lavar roupa, cuidar de casas alheias. Era viúva havia 7 anos. O marido morreu de câncer
Deixou 3 filhos, todos criados, todos trabalhando, todos com suas próprias famílias. Clarice morava em Franco da Rocha, periferia de São Paulo. Casa pequena, 2 quartos, quintal com galinheiro. Acordava às 4:30 da manhã, saía de casa às 5:15, pegava trem às 5:40, descia em Osasco, pegava ônibus, chegava em Alphaville às 7:15, trabalhava até às 4, fazia o caminho inverso, chegava em casa às 6:30, cozinhava para o dia seguinte, assistia novela, dormia às 9. Era essa a vida de Clarice, e ela não reclamava. Era trabalho honesto, pagava as contas. Permitia que ela ajudasse os filhos de vez em quando. Clarice começou na segunda-feira. Viviane a recebeu na cozinha, elegante como sempre, cabelos presos em coque, perfume importado. Clarice, bem-vinda. Vou te mostrar a casa e explicar a rotina. Sim, senhora. Viviane era objetiva, mostrou cada cômodo, explicou onde ficavam os produtos de limpeza, quais cômodos precisavam atenção diária, quais eram semanais. O escritório do meu marido, por favor, muito cuidado. Não mexe em papéis. Só tira o pó e passa pano no chão. Sim, senhora. Os quartos dos meninos, mesma coisa. Arruma as camas, recolhe o que tiver no chão, mas não mexe nas coisas deles. Entendido, senhora. Alguma dúvida? Não, senhora. Tá tudo claro. Viviane sorriu. Um sorriso profissional, distante. Ótimo. Qualquer coisa me procura. E saiu. Clarice ficou sozinha na cozinha, olhando ao redor. Era o tipo de cozinha que ela via em revistas. Ilha central de mármore, fogão de 6 bocas, geladeira americana, adega climatizada, tudo brilhando, tudo impecável. Clarice suspirou, começou a trabalhar. Ela era do tipo que observava tudo sem parecer que estava observando. Anos de trabalho em casas alheias ensinaram isso. Ela via quando maridos traíam, bilhetes escondidos, cheiro de perfume diferente. Via quando filhos usavam drogas, olhos vermelhos, dinheiro sumindo. Via quando patroas choravam escondido no banheiro. Olhos inchados, maquiagem borrada. Mas nunca falava nada. Não era papel dela. Ela estava ali para limpar, não para julgar. Nos primeiros dias, Clarice foi mapeando a casa, estudando cada cômodo, entendendo a dinâmica. A sala era ampla, pé direito alto, janelas imensas, sofás de couro bege, televisão de 70 polegadas na parede, quadros abstratos, caros, tudo combinando, tudo pensado. A cozinha já conhecia, impecável. Os quartos das crianças. Lucas tinha um quarto enorme com um computador gamer, estante cheia de troféus de futebol. Mariana tinha quarto decorado em tons de rosa e cinza, cheio de livros, pôsteres de bandas coreanas. O quarto do casal, suíte gigante, closet, banheira de hidromassagem. Tudo em tons neutros. E o escritório de Renato. Aquele era o único cômodo que parecia realmente usado. Mesa cheia de papéis, cinzeiro com pontas de cigarro. Ele fumava escondido, Clarice percebeu. Estante de madeira de lei lotada de livros. Mas tinha algo estranho que Clarice notou logo nos primeiros dias. Não havia fotos antigas na casa. Clarice estranhava isso. Casas ricas costumavam ter, retratos de família espalhados, avós sorrindo em preto e branco, casamentos antigos, crianças pequenas, formatura dos pais. Mas ali, nada, só fotos recentes. Viviane, Renato e os filhos em viagens, Maldivas, Paris, Nova York, formaturas, aniversários, festas, nada além dos últimos 5, 6 anos. Era como se a família não tivesse passado, só presente. Clarice achou estranho, mas não comentou. Não era da conta dela. Na quinta-feira daquela primeira semana, Viviane saiu cedo. Clarice, vou para um almoço beneficente. Volto só no fim da tarde. Sim, senhora. Renato tinha saído às 7, como sempre. Escritório da empresa. Lucas e Mariana, na escola. A casa ficou vazia. Clarice gostava desses momentos. Podia trabalhar no próprio ritmo, colocar música no rádio.
cantar baixinho enquanto esfregava o chão. Ela começou pela sala, passou pano nos móveis, aspirou o carpete. Limpou os vidros das janelas. Depois foi para os quartos, trocou lençóis, organizou. Recolheu roupas sujas e então foi limpar o escritório. Ela sempre deixava aquele cômodo por último. Não sabia por quê. Talvez porque era o mais silencioso, o mais pesado. Cheirava a cigarro e solidão. Entrou, abriu as janelas para arejar, passou pano nos móveis, aspirou o tapete persa embaixo da mesa e então viu a urna. Estava em uma prateleira alta da estante, meio escondida entre livros de administração e logística. Pequena, cinza claro, discreta. Clarice não sabia o que era, mas havia algo de solene naquele objeto, de sagrado. Ela não tocou, apenas olhou e continuou limpando. Foi quando abriu as gavetas da escrivaninha para tirar o pó interno. Viviane tinha autorizado. Disse que podia abrir tudo, menos mexer em papéis. Primeira gaveta. Canetas, blocos de notas, clipes. Normal. Segunda gaveta. Documentos organizados em pastas. Não mexeu. Terceira gaveta. Mais papéis, pastas antigas. E embaixo de tudo, um porta-retratos. Virado para baixo, como se tivesse sido escondido de propósito. Clarice olhou ao redor. A casa estava vazia, silenciosa. Ela pegou o porta-retratos, virou e ficou paralisada. Era o rosto de uma mulher idosa, cabelos brancos curtos, bem arrumados, olhos claros, azuis ou verdes, difícil dizer pela foto. Rosto delicado, cheio de rugas que contavam histórias. Ela sorria, um sorriso suave, gentil. Usava um colar de pérolas e segurava um terço azul na mão. Clarice sentiu o coração disparar. Aquele rosto. Ela conhecia aquele rosto. Mas de onde? Clarice sentou-se na poltrona de couro do escritório, segurando o retrato com as duas mãos. A mente trabalhava freneticamente. Onde? Quando? Fechou os olhos. Tentou lembrar. E então veio, como um relâmpago. Clarice tinha feito um trabalho temporário. Uma conhecida, a Joana, trabalhava em um asilo no interior e precisou se ausentar por 2 semanas. Cirurgia de vesícula. Pediu para Clarice substituí-la. O lugar chamava Lar Vila Esperança. Cidade pequena, interior de São Paulo, uns 300 quilômetros da capital. Clarice aceitou. Precisava de dinheiro extra. Ficou lá por 15 dias. Dormia em um quartinho de funcionária. Trabalhava das 7 às 19. Limpava quartos, ajudava a servir refeições, auxiliava os enfermeiros. Era um lugar triste. Não porque fosse mal cuidado, não era. Era limpo, organizado, tinha médico de plantão. Era triste porque era cheio de abandono. Idosos sentados em cadeiras de rodas nos corredores, olhando para o nada, esperando visitas que nunca vinham. E Clarice lembrava de uma senhora que ficava sempre sozinha, sempre perto da janela do refeitório, sentada, olhando para a rua, como se esperasse alguém. Clarice conversou com ela algumas vezes. A senhora está bem? A senhora sorriu. Estou, querida. Obrigada por perguntar. A senhora está esperando alguém? O sorriso ficou triste. Meu filho, ele é muito ocupado. Trabalha muito. Mas ele vem. Ele sempre vem. Quando foi a última vez que ele veio? A senhora ficou em silêncio. Olhou para as próprias mãos. Faz tempo. Mas ele vem, tenho certeza. Clarice sentiu pena. Perguntou a uma enfermeira sobre aquela senhora. Ah, a dona Helena. Coitada. Está aqui há quase 2 anos. A nora dela que internou. Disse que era tratamento temporário, que a senhora estava com problemas de memória, que precisava de acompanhamento, mas nunca mais voltou. E o filho? A nora disse que ele autorizou tudo. Que viaja muito a trabalho, que ia visitar assim que possível, mas até hoje nada. Vocês não ligam para ele?
A gente tenta, mas o número que foi deixado não atende mais. A gente até tentou mandar carta, mas volta. Endereço inexistente. Que tristeza. Oh, pois é. E olha que ela não dá trabalho. É lúcida, educada, independente, só tá sozinha. Clarice ficou com aquela história na cabeça durante os 15 dias. Sempre que via Dona Helena na janela, sentia um aperto no peito. No último dia, antes de ir embora, Clarice se despediu. Dona Helena, eu vou embora amanhã. Meu trabalho aqui acabou. A senhora sorriu. Você é uma moça muito gentil. Obrigada por conversar comigo. A senhora vai ficar bem? Vou. Meu filho vai vir me buscar. Eu sei que vai. Clarice quase chorou. Quase disse: Senhora, seu filho não vai vir. Faz 2 anos, ele te esqueceu. Mas não disse. Não teve coragem de tirar aquela esperança. E agora, sentada no escritório de Renato Almeida, segurando aquele porta-retratos, Clarice tinha certeza absoluta. Aquela mulher do asilo, a Dona Helena que esperava o filho na janela, era a mesma mulher do retrato. Mas como? Se ela estava viva, no asilo, por que havia uma urna naquele escritório? Clarice virou o porta-retratos. No verso escrito à mão com caneta azul, letra caprichada, Dona Helena, Dia das Mães 2020. Helena. Era ela. Clarice ficou ali, paralisada, o retrato tremendo nas mãos. Levantou-se, guardou o retrato de volta na gaveta, exatamente como estava. Fechou. Saiu do escritório. Foi até a cozinha. Sentou-se em um banquinho. Ficou olhando para a parede. O coração batia descompassado. Aquela senhora estava viva. Viva e sozinha em um asilo. Mas naquela casa todos acreditavam que ela estava morta. Por quê? Clarice pegou o celular. Mãos tremendo. Procurou nos contatos salvos. Achou. Lar Vila Esperança. Hesitou. Seria intromissão? Seria invasão? Ela era só a faxineira. Não era da família. Não era nada. Mas aquela senhora esperava o filho. E o filho achava que ela estava morta. Clarice respirou fundo. Ligou. Tocou 3 vezes. Lar Vila Esperança, bom dia. Era a voz da recepcionista, a Sônia. Oi, Sônia. Aqui é a Clarice. Lembra de mim? Eu trabalhei aí uns meses atrás. Clarice, claro que lembro. Tudo bem com você? Tudo, tudo. Olha, eu queria saber, aquela senhora que ficava sempre na janela, a Dona Helena, ela ainda tá aí? Silêncio do outro lado. Tá sim. Por quê? Clarice engoliu seco. Não, nada não. Só curiosidade. Ela recebe visita agora? Não, nunca recebeu. A gente até tentou contato de novo com a família mês passado, mas o telefone que temos não existe mais. Coitada, ela sempre pergunta se ligaram, se mandaram recado. A gente não tem coragem de dizer que ninguém procura ela. Clarice fechou os olhos. Entendi. Obrigada, Sônia. Imagina. Qualquer coisa, liga de novo. Ainda temos vaga aqui, se você quiser voltar. Vou pensar. Obrigada. Desligou. Ficou ali, com o telefone na mão, olhando para a tela, e uma certeza absoluta crescendo no peito. Algo estava muito, muito errado naquela casa, mas o que ela poderia fazer? Contar para o patrão? E se ele já soubesse? E se ele tivesse autorizado tudo? E se ele simplesmente não quisesse a mãe por perto? Contar para a patroa? A mulher que a contratou, que controlava tudo naquela casa? Clarice passou o resto do dia em silêncio. Terminou a limpeza. Preparou o jantar. Deixou tudo pronto. Viviane chegou às 5, radiante, com sacolas de compras. Clarice, o almoço foi maravilhoso. Arrecadamos 15 mil reais para a instituição. Que legal, senhora. Você já terminou tudo? Terminei, sim. Ótima. Até amanhã, então. Até amanhã, senhora. Clarice pegou a bolsa e saiu. No caminho de volta para casa, trem lotado, ônibus atrasado, ela não conseguia parar de pensar. Naquela senhora na janela.
naquele filho que achava que ela estava morta, naquela urna no escritório, naquele retrato escondido. Quando chegou em casa, Clarice mal jantou. Foi direto para o quarto. Ajoelhou-se ao lado da cama, juntou as mãos e rezou. Senhor, me mostra o que fazer. Eu não sei se devo me meter. Eu não sei se é o certo. Mas aquela senhora está sofrendo. E aquele homem está sendo enganado. Me guia, Senhor. Me dá coragem. Na sexta-feira, Clarice chegou para trabalhar com uma decisão tomada. Ela ia falar. Não sabia como, não sabia quando, mas ia. Porque se ela não falasse, quem falaria? Aquela senhora merecia que alguém dissesse a verdade, mesmo que essa verdade destruísse tudo, mesmo que custasse o emprego dela, mesmo que ninguém acreditasse. Ela ia falar, porque era o certo. E Clarice Mendes tinha sido criada para fazer o que era certo, não o que era fácil. O fim de semana passou devagar para Clarice. Sábado, ela passou em casa, fazendo faxina, lavando roupa, cozinhando para a semana. Mas a mente estava longe. Estava naquela mansão, em Alphaville, naquele retrato escondido, naquela senhora na janela do asilo. Domingo, ela foi à igreja. Culto das 9. Sentou-se no banco de trás, como sempre fazia. Ouviu o pastor falar sobre verdade, sobre coragem, sobre fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Parecia que a mensagem era para ela. Depois do culto, conversou com a irmã Marta, amiga de anos. Clarice, você está com cara de preocupada. Estou, irmã. Estou com um peso no coração. Quer conversar? Clarice hesitou. Depois contou. Tudo. O retrato. O asilo, a urna, a certeza de que algo estava errado. Irmã Marta ouviu em silêncio. Quando Clarice terminou, ela segurou a mão da amiga. Clarice, o Senhor colocou você naquela casa por um motivo. Você sabe disso. Mas e se eu tiver errada? E se for só coincidência? Você tem certeza? Clarice fechou os olhos. Viu o rosto de Dona Helena. Lembrou do sorriso triste, da esperança nos olhos. Tenho. Então você já sabe o que fazer. Mas eu posso perder o emprego. Podem me chamar de louca. E daí? Irmã Marta apertou a mão dela. Você prefere ficar quieta e deixar aquela senhora continuar sofrendo? Deixar aquele homem continuar vivendo uma mentira? Clarice balançou a cabeça. Não, não prefiro. Então vai lá e confia no Senhor. Ele vai te proteger. Segunda-feira chegou e Clarice acordou às 4h30, como sempre. Mas o frio na barriga era diferente. Hoje ela ia falar. Não sabia como ainda, mas ia. Chegou na mansão às 7h15. Viviane estava na cozinha tomando café. Ela estava de bom humor. Tinha acabado de voltar de um fim de semana em Campos do Jordão com as amigas. Trazia sacolas de loja, perfume novo no ar, sorrisos largos. Clarice, bom dia. Trouxe umas lembrancinhas de lá. Olha que casaco lindo eu comprei. Ela mostrou um casaco de lã caríssimo. Muito bonito, senhora. E esse perfume você precisa sentir. Viviane borrifou no ar. Cheiro doce, enjoativo. Maravilhoso, senhora. Hoje eu vou sair para almoçar com as meninas. Depois tem o dentista. Você fica sozinha até umas 4, tudo bem? Sim, senhora. Ah, e Clarice, pode passar um pano naquelas molduras da sala? Tá juntando poeira. Pode deixar, senhora. Viviane saiu, levando as sacolas para o quarto. Renato desceu às 7h30. Terno cinza, gravata azul marinho, pasta executiva. Ele pegou uma xícara de café, bebeu em pé, checou o celular. Bom dia, Clarice. Renato. A Viviane já saiu? Não, senhor. Ela está arrumando as compras no quarto. Ele acenou, distraído. Saiu. Lucas e Mariana desceram juntos. Uniformes escolares, mochilas pesadas. Bom dia, Clarice, Lucas disse pegando um pão na cesta. Bom dia, meu filho. Cadê minha mãe? No quarto, arrumando as coisas.
Mariana pegou suco na geladeira. Clarice, você viu meu caderno de história? Vi sim, deixei em cima da sua cama. Obrigada. Os dois saíram correndo. Motorista esperando na garagem. A casa ficou vazia aos poucos. Viviane saiu às 10. Bateu a porta. Som do carro saindo. Silêncio. Clarice respirou fundo. Começou a trabalhar, mas a cabeça estava longe, pensando, planejando. Como ela ia dizer? Quando? Onde? E se ninguém acreditasse? E se a demitissem na hora? E se chamassem a polícia, achando que ela estava tentando extorquir a família? Mas toda vez que a dúvida vinha, Clarice lembrava do rosto de Dona Helena, daquela esperança frágil, daquele filho que nunca vinha, e a coragem voltava. Ela limpou a casa inteira, passou pano, aspirou, organizou e ficou esperando o momento certo. Renato chegou por volta das 3 da tarde. Isso era incomum. Ele sempre chegava só à noite. Clarice ouviu o carro na garagem, ouviu a porta se abrir, passos pesados no corredor. Ele entrou pelo escritório, como sempre fazia quando chegava cedo. Fechou a porta. Clarice estava na cozinha, secando louça, mãos tremendo. Agora. Tem que ser agora. Ela secou as mãos no pano. Respirou fundo, fez o sinal da cruz e foi. Caminhou pelo corredor. Parou em frente à porta do escritório. Bateu. Pode entrar. Ela abriu. Renato estava sentado atrás da mesa, gravata afrouxada, olhos cansados. Ele olhou para ela, surpreso. Clarice nunca entrava ali sem ser chamada. Precisa de alguma coisa, Clarice? Ela entrou. Fechou a porta atrás de si. Renato franziu a testa. Aconteceu algo? Clarice segurou firme a alça da bolsa. Coração disparado. Senhor Renato, eu preciso falar uma coisa com o senhor. Pode falar. É uma coisa difícil. O senhor vai achar que eu tô louca, mas eu tenho certeza do que eu vi. Renato largou a caneta. Olhou para ela com atenção. Do que você está falando, Clarice? Ela engoliu seco. Não havia volta agora. A mãe do senhor, Dona Helena. O rosto de Renato mudou imediatamente. Endureceu. A mandíbula ficou tensa. Minha mãe faleceu há 2 anos, Clarice. Por que você está trazendo isso à tona? Porque ela não morreu, senhor. Silêncio. Renato ficou completamente imóvel, como se não tivesse processado o que acabara de ouvir. Segundos passaram. O que você disse? A voz dele saiu baixa, perigosa. Clarice deu um passo à frente. A voz tremeu, mas ela continuou. Eu disse que a mãe do senhor não morreu. Ela está viva. Eu vi ela. Renato levantou-se bruscamente da cadeira. A cadeira raspou no chão com um barulho estridente. Você está enganada. Minha mãe foi cremada. Eu tenho as cinzas dela aqui, nessa sala. Ele apontou para a urna na estante. Eu sei que o senhor acha que tem, mas eu vi ela, senhor Renato, com esses meus olhos, há 6 meses atrás. Renato passou a mão no rosto. Respirou fundo, tentando manter a calma. Clarice, onde você acha que viu minha mãe? No Lar Vila Esperança. É um asilo no interior de São Paulo. Eu trabalhei lá por 2 semanas, substituindo uma funcionária. E a mãe do senhor estava lá, internada, sozinha, esperando o senhor. Renato balançou a cabeça incrédulo. Não, isso é impossível. Você deve ter visto outra pessoa, alguém parecida. Idosas se parecem às vezes. Não era outra pessoa. Clarice pegou o celular, abriu a galeria, mostrou a foto que tinha tirado do retrato. Essa é a foto que está na gaveta do senhor. Eu achei quando fui limpar, e eu reconheci ela na hora. É a mesma senhora que estava no asilo, a Dona Helena. Renato agarrou o celular da mão de Clarice, olhou para a foto. O rosto dele ficou pálido, completamente branco. Como você pegou essa foto? Eu achei na gaveta, virado para baixo, escondido embaixo de umas pastas. E eu reconheci ela na hora.
Eu lembro do rosto dela, senhor. Ela ficava sempre perto da janela do refeitório, olhando a rua, esperando alguém. Ela dizia que o filho ia buscar ela, que o senhor sempre vinha. Renato largou o celular sobre a mesa. Agarrou a beirada da mesa com as duas mãos. Parecia que ia desmaiar. Minha mãe está morta, Clarice. Minha esposa cuidou de tudo. Eu vi a urna. Eu estava em viagem quando ela morreu, mas Viviane me ligou. Ela estava lá. Ela viu tudo. Senhor. Clarice deu um passo à frente. Eu liguei pro asilo na sexta passada. A dona Helena ainda está lá, internada há 2 anos, e nunca recebeu visita. Renato fechou os olhos, respiração pesada. Você ligou? Liguei. Confirmei o nome dela. A idade. Tudo bate. E o que eles disseram? Que ela foi internada pela nora, que disseram que era tratamento temporário, mas a nora nunca mais voltou. Nunca mais atendeu ligação. E foi nesse momento que a porta do escritório se abriu. Viviane entrou, sorridente, ainda com óculos escuros na cabeça, segurando sacolas de farmácia. Amor, voltei! O dentista foi super rápido e eu aproveitei e passei na farmácia para... Ela parou ao ver Clarice ali, de pé, com Renato segurando o celular dela. O sorriso desapareceu do rosto. O que está acontecendo aqui? Renato virou-se lentamente para a esposa. O olhar dele estava diferente, pesado, escuro. Viviane. A Clarice acabou de me dizer que minha mãe está viva. Viviane piscou, como se não tivesse entendido. O quê? Ela diz que viu minha mãe em um asilo, há 6 meses. Viviane largou as sacolas no chão. O barulho ecoou no escritório. Isso é um absurdo. Ela diz que minha mãe está no lar Vila Esperança, internada há 2 anos. Que você foi quem internou ela. Viviane virou-se para Clarice. O rosto endureceu. Os olhos ficaram gelados. Você está louca? Como você ousa entrar aqui e inventar uma história dessas? Eu não estou inventando nada, senhora. Clarice respondeu firme. A voz não tremeu dessa vez. Eu vi a dona Helena, ela está lá, viva, esperando o filho dela. Isso é absurdo, Viviane gritou. Renato, você vai acreditar nessa mulher? Ela está aqui há uma semana, e vem com essa história maluca, ridícula. Renato levantou a mão pedindo silêncio. Clarice. A voz dele estava controlada, mas tensa. Você tem certeza absoluta do que está dizendo? Tenho, senhor. Eu trabalho com limpeza há 30 anos. Eu sei observar. Eu sei reconhecer rostos. E eu reconheci a mãe do senhor. Ela pode ter confundido com outra pessoa. Viviane quase gritou. Pode ser outra velha com o mesmo nome. São coisas que acontecem. Clarice virou-se para Viviane. A enfermeira do asilo disse que a nora que internou ela disse que era tratamento temporário, que o filho tinha autorizado, mas que ninguém nunca mais voltou, que o telefone que deixaram não atende mais. Viviane ficou pálida. Por um segundo, só por um segundo, algo passou pelo rosto dela. Pânico, medo puro, mas ela se recuperou rápido, muito rápido. Renato, isso é uma confusão terrível. Pode ser outra mulher, outro caso, outra família. Sua mãe morreu. Eu estava lá, eu vi quando ela caiu no chão. Eu chamei a ambulância. Os paramédicos tentaram reanimar ela. Você não pode estar acreditando nisso? Renato olhou para a esposa. Realmente olhou, como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Viviane. A voz dele saiu baixa, mas carregada. Eu vi o corpo da minha mãe? Silêncio. Viviane abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Renato. Responde. Eu vi o corpo dela? Você sabe que não viu. Por quê? Porque eu te expliquei na época. Ela teve um ataque cardíaco muito violento. O rosto dela ficou desfigurado. Eu não quis que você guardasse aquela imagem horrível. Eu estava te protegendo. E por que a cremação foi tão rápida?
porque você estava destruído, Renato. Você mal conseguia falar. Você chorava o tempo todo. Eu só queria acabar logo com aquilo, poupar você de mais sofrimento. Renato deu um passo em direção à esposa. Onde você conseguiu o atestado de óbito? Viviane engoliu seco. Com o médico da funerária, o Dr. Mendes. Ele assinou tudo. É protocolo. Dr. Mendes. Renato repetiu o nome devagar, como se estivesse gravando. Clarice deu um passo à frente. Senhor Renato, se o senhor quiser, eu ligo pro asilo agora, aqui, na frente de todo mundo. E o senhor mesmo pergunta se a dona Helena tá lá, se ela tá viva. Viviane virou-se para Clarice, os olhos cheios de fúria. Você vai ser demitida, agora. Pega suas coisas e sai da minha casa. Não. A voz de Renato cortou o ar como uma lâmina de aço. Ela não vai sair. Viviane virou-se para o marido incrédula. Renato, Clarice. Ele olhou para ela. Liga para o asilo, agora. Renato, você não pode estar fazendo isso, Viviane gritou. Liga! Ele gritou de volta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clarice pegou o celular com as mãos tremendo. Discou o número, colocou-o no viva-voz, deixou-o sobre a mesa. Tocou uma vez, duas vezes. Viviane estava encostada na parede, branca como papel. 3 vezes. Lar Vila Esperança. Boa tarde. A voz da recepcionista ecoou no escritório. Clarice respirou fundo. Boa tarde, Sônia. Aqui é a Clarice, eu trabalhei aí uns meses atrás. Lembra de mim? Clarice! Claro que lembro. Tudo bem? Tudo. Olha, eu tô aqui com uma situação. Eu preciso confirmar uma informação urgente. A senhora Helena Almeida ainda está internada aí? Pausa do outro lado. Está sim. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Renato fechou os olhos. Viviane soltou um gemido abafado. Não, não aconteceu nada. Clarice continuou, a voz firme. Mas o filho dela está aqui comigo. Ele quer falar com ela. A senhora pode transferir? O filho dela! A voz da recepcionista subiu 2 tons. Graças a Deus! Ela esperou tanto, tanto! Claro, claro, só um momento. Sons de passos apressados, portas se abrindo, vozes abafadas ao fundo. Dona Helena! Dona Helena! Tem alguém no telefone! É seu filho! E então, uma voz. Frágil, tremida, abafada pelo telefone, mas inconfundível. Alô? Renato agarrou o telefone da mesa com as 2 mãos, lágrimas já escorrendo pelo rosto. Mãe! Silêncio Então, do outro lado. Um choro profundo, quebrado. Renato, filho, é você? É você mesmo? Renato desabou. Caiu de joelhos no chão, segurando o telefone contra o peito, corpo sacudindo com soluços. Mãe, mãe, eu não sabia. Eu juro por Deus que eu não sabia. Eu achei que você tivesse morrido. Filho, filho, por que você não veio me buscar? A voz dela estava quebrada de dor. Eu esperei tanto, tanto. Todo dia eu olhava a rua esperando seu carro. Todo dia eu perguntava se você tinha ligado. Me disseram que você tinha autorizado tudo, que você sabia que eu estava aqui. Não! Renato gritou. Eu não sabia, eu nunca autorizei nada. Me disseram que você tinha morrido, que teve ataque cardíaco, que foi cremada. Silêncio chocado do outro lado. O quê? Filho, eu não morri. Eu tô aqui. Eu sempre estive aqui. Eu sei, mãe. Eu sei agora. E eu vou te buscar. Eu vou agora mesmo. Eu prometo. Você promete mesmo, filho? Você não vai me deixar aqui de novo? Nunca. Eu nunca vou te deixar de novo. Eu vou aí agora. Hoje, já. Onde fica esse lugar? Clarice se aproximou. Interior de São Paulo, senhor. Uns 350 quilômetros. Mãe, eu vou aí em 4 horas. Espera por mim, por favor. Eu espero, filho. Eu espero a vida toda se for preciso. Eu te amo. Eu sempre te amei.
A voz de Renato quebrou completamente. Eu também te amo, mãe. Me perdoa. Me perdoa por não ter percebido. Me perdoa. Não tem nada para perdoar, meu filho. Só vem me buscar. Eu vou. Eu juro. Renato desligou o telefone. Ficou ali, de joelhos no chão do escritório, destruído. Clarice estava chorando também. Não conseguia conter. E Viviane? Viviane estava encostada na parede, escorregando até sentar no chão, o rosto enterrado nas mãos. Renato levantou-se lentamente. Limpou o rosto com as costas da mão. Virou-se para a esposa. O olhar dele era de um homem completamente diferente. Não havia mais afeto, não havia mais confiança. Só ódio puro. Explica. Agora. Viviane levantou o rosto. Tentou falar. A voz não saiu. Eu disse, explica. Renato rugiu. Viviane começou a chorar. Eu não queria te machucar, Renato. Ela era um problema. Ela sempre foi um problema entre a gente. Um problema? Você está chamando minha mãe de problema? Ela sempre dava palpite, sempre ficava me criticando, sempre te manipulava para ficar do lado dela. Eu só queria nossa família em paz. Então você decidiu matar ela? Eu não matei ela. Ela está viva, está sendo cuidada. Não é como se eu tivesse machucado ela. Renato avançou. Clarice se colocou entre eles com medo do que ele pudesse fazer. Senhor, se acalma, pelo amor de Deus. Renato parou, respiração pesada, mãos tremendo. Você me fez acreditar que minha mãe estava morta. Você me fez enterrar cinzas de outra pessoa. Você me roubou 2 anos com minha mãe, os últimos anos que ela tinha, e fez ela achar que eu tinha abandonado ela. Renato, eu posso explicar. Não quero explicação. Quero que você suma da minha frente antes que eu faça algo que eu vou me arrepender. Viviane estendeu a mão, tentando tocar o marido. Renato, por favor, vamos conversar, vamos. Ele recuou, enojado. Não encosta em mim. Nunca mais. Renato virou-se para Clarice. Você vem comigo. Vamos buscar minha mãe, agora. Sim, senhor. Renato, espera! Viviane gritou, levantando-se. Você não pode fazer isso. Vamos resolver isso. Somos uma família. Ele olhou para a esposa com um desprezo que ela nunca tinha visto. Família? Você destruiu minha família. Você não é nada para mim. Nada. E as crianças? Lucas e Mariana? Você vai fazer isso com eles? Eles vão saber a verdade. Toda a verdade. E vão ter que escolher de que lado ficar. Renato, quando eu voltar, você não vai estar aqui. Pega suas coisas e sai. Essa casa é minha também. Não, essa casa foi comprada com dinheiro que minha mãe me emprestou quando eu comecei a empresa. Tá no contrato, registrado em cartório. Então, tecnicamente, é dela. E eu vou devolver tudo para ela. Viviane ficou sem chão. Renato pegou as chaves do carro. Clarice, vamos. Sim, senhor. Os dois saíram do escritório. Viviane ficou para trás, sozinha, caída no chão, chorando. No carro, Renato ligou o motor. Mãos ainda tremendo. Clarice colocou o cinto, em silêncio. Clarice. Sim, senhor. Obrigado. Se você não tivesse falado, eu nunca ia saber. Ia morrer achando que minha mãe tinha me deixado. Clarice limpou as lágrimas. Eu tinha que falar, senhor. Não podia deixar aquela senhora continuar sofrendo. Renato acenou sem conseguir falar. E saíram. Rumo ao interior. Rumo à verdade. Rumo à mãe que ele nunca deveria ter perdido. A viagem foi silenciosa nos primeiros 40 minutos. Renato dirigia com os olhos fixos na estrada, mãos apertando o volante, mandíbula travada. Ele não piscava, não falava, só dirigia. Clarice ia no banco do passageiro, olhando pela janela. Também em silêncio. Não sabia o que dizer. O que tinha acontecido naquele escritório ainda estava reverberando nela.
Até que Renato falou. Clarice. Sim, senhor. Me conta tudo, desde o começo. Como você conheceu minha mãe? Clarice respirou fundo e contou. Contou sobre o trabalho temporário no asilo, sobre a conhecida que precisou de ajuda, sobre os 15 dias que passou lá, limpando quartos, servindo refeições, conversando com os idosos. Contou sobre Dona Helena, sempre na janela, sempre esperando. Ela me disse que o senhor era muito ocupado, que trabalhava muito, mas que sempre vinha, só que o senhor nunca veio, né? Renato fechou os olhos por um segundo, respirou fundo. Porque eu achei que ela estava morta. Enterrei ela, Clarice. Chorei sobre um caixão vazio. Guardei cinzas que nem sei de quem são. O senhor nunca desconfiou. De quê? Minha esposa estava chorando. Os paramédicos tinham levado o corpo. Tinha atestado de óbito, funeral, cremação, tudo oficial. Por que eu ia desconfiar? E o senhor não quis ver o corpo. Renato apertou o volante. Viviane disse que era melhor não ver, que o rosto tinha ficado desfigurado pelo ataque. Que era melhor eu guardar a lembrança da minha mãe como ela era. E eu confiei, porque ela era minha esposa, porque eu achei que ela estava me protegendo. Clarice balançou a cabeça. O senhor não tem culpa, senhor Renato. Tenho, sim. Eu devia ter insistido, devia ter questionado, devia ter ido ver o corpo, mas eu estava tão perdido, tão destruído, e ela cuidou de tudo, rápido demais. Eu percebi isso agora, foi tudo rápido demais. A senhora deve ter planejado tudo. Com certeza planejou. Renato passou a mão no cabelo. Ela nunca gostou da minha mãe, sempre reclamava, sempre achava que minha mãe era intrometida, que dava palpite demais. Mas eu nunca imaginei que ela seria capaz disso. As pessoas são capazes de coisas terríveis quando querem, senhor. Sim, são. Eles ficaram em silêncio de novo. Renato pegou o celular, ligou para o escritório. Gustavo, sou eu. Olha, cancela todas as minhas reuniões de hoje e amanhã. Tudo. Não tô bem. Emergência familiar. Você assume. Qualquer coisa urgente me manda mensagem. Valeu. Desligou. Depois ligou para outro número. Doutor Marcelo. Renato Almeida. Preciso de você. Urgente. Não posso falar por telefone. Vou te mandar um e-mail daqui a pouco com tudo que eu preciso. Investigação completa. Documentos, transferências, tudo. Quanto antes. Valeu. Desligou. Clarice olhou para ele. O senhor vai processar ela? Vou fazer mais que isso. Vou descobrir tudo o que ela fez. E vou garantir que ela pague. De todas as formas possíveis. E os filhos do senhor? Renato respirou fundo. Lucas e Mariana, eles vão ter que saber a verdade. E vão ter que lidar com isso. Não tem jeito. Vai ser difícil para eles. Vai. Mas mentir seria pior. Mais 1 hora de estrada. Renato parou em um posto. Abasteceu. Comprou água e café. Ofereceu para Clarice, que recusou. Senhor, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor visitava a mãe do senhor? Antes de tudo isso? Renato ficou olhando para o copo de café nas mãos. Não tanto quanto deveria. Sou muito focado no trabalho. Sempre tenho uma reunião, uma viagem, um contrato. E minha mãe entendia. Ou pelo menos fingia entender. Ela nunca cobrava. Só dizia, vai lá, filho, trabalha. Eu entendo. E a senhora Viviane? Ela visitava? Renato deu uma risada amarga. Viviane? Nunca. Sempre tinha uma desculpa. Compromisso com as crianças, evento beneficente, qualquer coisa, e eu deixava, porque era mais fácil, porque eu não queria criar conflito. O senhor acha que ela já planejava isso faz tempo? Não sei. Talvez. Ou talvez foi algo que ela decidiu quando viu a oportunidade. Minha mãe morava sozinha. Eu viajava muito.
Seria fácil internar ela, falsificar documentos, inventar uma morte. Mas e o funeral? E o corpo? Isso eu vou descobrir. Tenho um investigador particular que é muito bom. Ele vai achar tudo. Voltaram para a estrada. O celular de Renato tocou. Era Lucas. Pai? Oi, filho. Cadê você? A mãe tá chorando aqui em casa, falando que você enlouqueceu, que a faxineira inventou uma história maluca. O que tá acontecendo? Renato respirou fundo. Filho, eu não posso explicar agora por telefone, mas quando eu voltar, eu vou contar tudo, para você e para Mariana. Tá bom? Pai, você tá me assustando. Eu sei, mas confia em mim, por favor. Tá, eu confio. Te amo, filho. Também te amo, pai. Desligou. Clarice olhou para ele. Vai ser difícil para eles. Vai. Mas não tem jeito. Eles merecem saber a verdade. Finalmente, depois de 4 horas de estrada, chegaram na cidade. Era pequena, ruas estreitas, casas antigas, praça central com igreja, o tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo. O lar Vila Esperança ficava em uma rua tranquila, arborizada. Casa térrea grande, pintada de amarelo claro, com jardim na frente cheio de flores. Renato estacionou. Ficou parado dentro do carro, olhando para a casa. Senhor, o senhor consegue? Clarice perguntou gentil. Ele assentiu, mas não se mexeu. As mãos agarravam o volante. E se ela não me perdoar? E se ela achar que eu sabia, que eu abandonei ela de propósito? Ela não vai achar isso. A senhora esperou o senhor esse tempo todo. Ela te ama. Mas 2 anos, Clarice, 2 anos ela ficou ali, sozinha, achando que eu não queria ela. Mas o senhor veio. É isso que importa. Renato respirou fundo, abriu a porta. Entraram juntos. A recepção era simples, mas acolhedora. Cheiro de lavanda e chá de camomila. Uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos em coque baixo, óculos na ponta do nariz, levantou-se atrás do balcão. Quando viu Clarice, sorriu. Clarice, que surpresa! Oi, Sônia. Esse aqui é o Renato Almeida, filho da dona Helena. Os olhos de Sônia se arregalaram. Ela colocou a mão no peito. Graças a Deus o senhor veio. Ela esperou tanto. Renato mal conseguia falar. A garganta estava apertada. Eu posso vê-la? Claro, claro. Ela está no quarto. Eu vou buscá-la. O senhor espera aqui? Sim, por favor. Sônia saiu quase correndo. Renato ficou ali, parado no meio da recepção. Clarice ao lado dele, em silêncio. Senhor, respira. O senhor está pálido. Eu não sei o que falar para ela, Clarice. O senhor não precisa falar nada. Só abraça ela. Renato acenou. Fechou os olhos. Tentou se acalmar. E então... A porta do corredor se abriu e Dona Helena apareceu. Cabelos brancos curtos, bem penteados, óculos de armação fina, corpo magro, mas de pé, firme. Ela usava um vestido simples de bolinhas azuis, sapatos baixos confortáveis e segurava 1/3 nas mãos, o terço azul. Ela viu Renato e parou. Os dois ficaram ali, separados por 5 metros, olhando um para o outro. Renato viu as rugas mais profundas, os cabelos mais brancos, as mãos mais tremidas. 2 anos. 2 anos que ele não via o rosto da mãe. Mãe! A voz dele quebrou. Dona Helena soltou um soluço profundo, tapou a boca com as mãos e abriu os braços. Renato correu, atravessou a recepção em 3 passos e abraçou a mãe com tanta força que achou que ela fosse quebrar. Ela era tão pequena, tão frágil, mas quando ela o abraçou de volta, ele sentiu a força que sempre conheceu. A força de uma mulher que criou um filho sozinha, que vendeu marmitas, que costurou até os dedos sangrarem, que nunca desistiu. Meu filho, ela repetia, acariciando as costas dele, como fazia quando ele era criança e tinha pesadelos. Mãe, eu não sabia.
Eu juro por Deus que eu não sabia. Eu achei que você tivesse morrido. Eu sei, filho. Eu sei. Você não me abandonaria. Eu sempre soube. Renato se afastou, segurando o rosto da mãe com as duas mãos. As lágrimas não paravam. O que ela fez com você, mãe? Me conta tudo. Dona Helena olhou para Sônia, que estava chorando também. Sônia, a gente pode usar a sala de visitas? Claro, Dona Helena, claro. Eles foram para uma sala pequena, aconchegante. Sofás velhos, mas limpos. Mesa de centro com revistas antigas. Janela com vista para o jardim. Dona Helena sentou-se no sofá. Renato sentou-se ao lado dela, segurando a mão dela com força, como se tivesse medo que ela desaparecesse. Clarice ficou de pé, perto da porta, dando espaço. Me conta, mãe, desde o começo. Dona Helena respirou fundo e começou. Foi há 2 anos e 3 meses. Mais ou menos, você estava viajando. Paraná, eu acho. Ou Santa Catarina. Você tinha me ligado na noite anterior, disse que ia ficar mais uns dias. Renato acenou. Lembrava. A Viviane apareceu na minha casa, de manhã cedo. Bateu na porta, eu abri. Ela estava sorrindo, animada. Disse que tinha encontrado um lugar maravilhoso. Uma clínica de repouso, com médicos, fisioterapeutas, atividades. Disse que eu ia adorar. E você acreditou? Filho, ela era sua esposa, mãe dos meus netos. Por que eu ia desconfiar? Ela disse que era só por uns dias, para eu experimentar, que quando você voltasse, a gente ia conversar sobre eu ficar lá permanente ou não. Ela trouxe documentos? Trouxe. Disse que era protocolo da clínica. Termo de internação voluntária, autorização para tratamento, essas coisas, eu assinei. Não li direito. Confiei nela. Renato fechou os olhos, sentindo a culpa crescer. Ela te trouxe para cá de carro? Trouxe. Dirigiu o tempo todo. Conversava comigo, falava sobre como o lugar era bom, como eu ia fazer amizades. Quando chegamos, ela me instalou em um quarto, ajudou a arrumar minhas coisas e foi embora. Disse que voltava no dia seguinte. Mas não voltou. Não, nunca mais. Dona Helena limpou uma lágrima. Eu liguei, no mesmo dia, à noite, para o seu celular. Ninguém atendeu. Liguei de novo no dia seguinte. Nada. Pedi para Sônia ligar, achando que talvez você não atendesse número estranho. Ela ligou. Uma mulher atendeu. A Sônia disse quem era. Disse que era da clínica que eu queria falar com você. A mulher ouviu e desligou. Era Viviane. Imagino que sim. A Sônia tentou mais vezes. Sempre a mesma coisa. Depois de um tempo, o número não existia mais. Disse que estava fora de serviço. Renato apertou a mão da mãe. Ela trocou os números, para você não conseguir me achar. Percebi. Então pedi para ligarem para o seu escritório. A secretária sempre dizia que você estava em reunião, que ia passar o recado. Eu deixava recado. Dizia que era urgente, mas você nunca ligava de volta. Porque ela nunca passou os recados. Viviane controlava tudo. Ela deve ter dito para a secretária que era trote, ou alguma maluca. Dona Helena acenou. Depois de alguns meses, eu entendi. Ou você tinha decidido que eu era um peso, que era mais fácil me deixar aqui. Ou ela tinha te convencido de alguma coisa. Mãe, eu nunca ia te abandonar. Nunca. Eu sei disso agora, filho. Mas naquele momento, eu fiquei perdida. Achei que você tivesse desistido de mim. Renato abraçou a mãe de novo. Chorou no ombro dela. Me perdoa, mãe. Me perdoa por não ter percebido. Por não ter visitado mais antes. Por ter acreditado nela. Filho, você não tem nada para pedir desculpa. Você foi enganado. Ela te enganou. Eu fui enganada. Mas agora você está aqui. É isso que importa. Renato se afastou. Limpou o rosto. Mãe, me conta uma coisa. Quando você foi internada, Viviane fez você assinar algum documento além do termo de internação? Dona Helena pensou.
Fez sim. Ela trouxe uns papéis. Disse que era procuração temporária, para ela poder resolver umas coisas burocráticas para mim enquanto eu estava aqui. Luz, água, essas coisas. Procuração para quê, especificamente? Não lembro direito. Ela disse que era só para contas. Eu assinei. Confiei. Renato sentiu a raiva crescer. Ela usou essa procuração para transferir seus bens. Meus bens? Os imóveis que o pai deixou, as propriedades comerciais e sua poupança. Dona Helena arregalou os olhos. O quê? Eu vou investigar tudo, mãe. Mas tenho certeza que ela falsificou documentos, transferiu propriedades, esvaziou contas e usou o dinheiro para ela. Dona Helena ficou em silêncio, processando. Filho, quanto ela levou? Não sei ainda, mas vou descobrir e vou recuperar tudo. Dona Helena segurou o rosto do filho. Renato, eu não quero dinheiro. Eu não quero propriedades. Eu só quero ficar perto de você, dos meus netos. É só isso que eu quero. Eu sei, mãe, mas ela roubou. E vai pagar. Clarice, que tinha ficado em silêncio o tempo todo, se aproximou. Dona Helena, a senhora lembra de mim? Dona Helena olhou para ela e sorriu. Clarice, a menina que trabalhava aqui, que conversava comigo no refeitório. Isso mesmo, senhora. A senhora lembra que eu disse que ia embora? Lembro. Você disse que o trabalho temporário tinha acabado. Triste. Você era gentil. Foi por causa da senhora que eu falei para o senhor Renato. Quando eu vi o retrato dele, eu reconheci a senhora na hora. Dona Helena segurou a mão de Clarice. Obrigada, minha filha. Obrigada por ter falado. Se você não tivesse falado, eu ia morrer aqui, esperando. Clarice começou a chorar. A senhora não merecia ficar sozinha. Ninguém merece, mas agora acabou. Meu filho veio me buscar. Renato levantou-se. Mãe, vamos embora. Hoje. Agora. Você vai para casa comigo. Para sua casa? Para minha casa, que agora é sua casa. Viviane não vai mais estar lá. Eu garanto. Dona Helena olhou para o filho, os olhos cheios de lágrimas. Você tem certeza, filho? Eu não quero causar problemas entre você e ela. Ela causou os próprios problemas, mãe. Não você. Nunca você. Renato foi até a recepção. Conversou com Sônia. Eu quero tirar minha mãe daqui. Hoje. O que eu preciso fazer? Sônia pegou uma pasta. Preciso que o senhor assine um termo de responsabilidade. E, bem, tem a questão dos pagamentos. Pagamentos? Sim. A mensalidade é paga religiosamente, sempre no dia 5, por transferência bancária. Em nome de quem? Sônia checou o computador. Viviane Cardoso Almeida. Renato sentiu o estômago revirar. Quanto é a mensalidade? 3.500 por mês. Renato fez as contas de cabeça. 2 anos. 84 mil reais. Ela pagou todos os meses? Todos, sem atraso. E quem internou minha mãe? Quem assinou os documentos? Sônia pegou outra pasta. Mostrou. Assinatura. Viviane Cardoso Almeida. Diz aqui que a senhora é nora da paciente, que internou em caráter voluntário, com autorização da própria paciente e do filho, que estava viajando a trabalho. Eu nunca autorizei nada, nem sabia que minha mãe estava viva. Sônia ficou sem graça. Senhor, eu sinto muito. A gente só seguiu o protocolo. Tinha documentos, assinaturas, pagamento em dia. A gente não tinha motivo para desconfiar. Eu sei, não é culpa de vocês. Renato assinou os papéis, pagou o que estava pendente, pegou cópias de todos os documentos da internação. Vou precisar disso para processar minha esposa. Claro, leva tudo. Dona Helena arrumou as poucas coisas que tinha. Roupas simples, o terço azul, uma foto de Renato criança que ela guardava na cabeceira. Saíram juntos. Dona Helena olhou para trás, para o lar Vila Esperança. 2 anos. 2 anos da minha vida naquele lugar.
Renato segurou a mão dela. Nunca mais, mãe, nunca mais você vai ficar sozinha. No caminho de volta, Dona Helena dormiu no banco de trás, enrolada em um cobertor que Sônia deu de presente. Cansada, finalmente em paz. Clarice ia na frente ao lado de Renato. Senhor, posso perguntar uma coisa? Pode. O que o senhor vai fazer agora? Renato apertou o volante, os olhos fixos na estrada. Vou atrás de provas, quero saber exatamente o que ela fez. Cada documento falsificado, cada centavo roubado. E depois, vou me certificar de que ela pague, de todas as formas possíveis. E a senhora Viviane? Ela ainda está na casa? Não sei, mas se tiver, não vai ficar. E os filhos do senhor? Renato suspirou pesado. Eles vão ter que saber a verdade. E vão ter que escolher. Eu não vou forçar nada, mas eles precisam saber quem a mãe deles realmente é. Clarice ficou em silêncio. O senhor acha que eles vão entender? Não sei. Lucas é mais velho, mais maduro. Acho que ele vai processar bem. Mariana é mais sensível. Vai ser difícil para ela. Mas não tem jeito. A verdade tem que ser dita. Chegaram em casa, já era noite, 9h30. A mansão estava iluminada, carros na garagem. Viviane ainda estava lá. Renato estacionou. Olhou para a mãe, dormindo no banco de trás. Clarice, fica com ela aqui. Deixa eu entrar primeiro. Resolver as coisas. Sim, senhor. Renato entrou pela porta da frente. A casa estava em silêncio. Luz da sala acesa. Viviane estava sentada no sofá. Ainda de roupa, não tinha trocado. Olhos inchados de chorar. Quando viu Renato, levantou-se. Renato! Ele levantou a mão. Silêncio. Não fala. Eu não quero ouvir. Renato, por favor, me deixa explicar. Explicar o quê? Como você falsificou documentos? Como você forjou um atestado de óbito? Como você me fez enterrar um corpo de outra pessoa? Como você roubou a herança da minha mãe? Viviane ficou pálida. Como você... Eu conversei com o asilo. Peguei cópias de todos os documentos. Sua assinatura está em tudo. E amanhã de manhã, meu advogado vai começar a investigar cada transferência bancária, cada propriedade que você tirou do nome da minha mãe. Viviane começou a chorar. Renato, eu sei que eu errei, eu sei, mas eu fiz aquilo porque você queria dinheiro, simples assim. Não, eu fiz porque ela sempre foi um obstáculo entre a gente. Ela te manipulava, ela... Chega. Renato cortou. Eu não quero ouvir, pega suas coisas e sai. Renato, agora. Viviane estendeu a mão. E as crianças? Lucas e Mariana? Você vai tirar eles de mim? Eu não vou tirar nada. Eles vão decidir, mas eles vão saber a verdade, toda a verdade. Você não pode fazer isso com eles. Eu não fiz nada. Você fez. Você destruiu essa família. Não eu. Viviane desabou no sofá, chorando. Renato subiu. Bateu na porta do quarto de Lucas. Filho, abre. Lucas abriu. Olhos vermelhos. Tinha chorado. Pai, o que está acontecendo? Desce, chama sua irmã, a gente precisa conversar. Todos. 5 minutos depois, Lucas e Mariana estavam sentados no sofá da sala. Viviane estava em uma poltrona, cabeça baixa. Renato de pé, na frente deles. E do lado de fora, Clarice ajudava a Dona Helena a entrar. Quando Lucas e Mariana viram a avó, ficaram paralisados. Vó! Dona Helena sorriu, lágrimas nos olhos. Oi, meus amores. Mariana levantou-se, tropeçando nas próprias pernas. Mas você morreu? A gente foi no seu funeral? Não, meu anjo, eu não morri. Eu estava viva esse tempo todo. Lucas olhou para a mãe, depois para o pai. Pai, o que está acontecendo? Renato respirou fundo e contou tudo. Cada detalhe, cada mentira, cada documento falso. Lucas e Mariana ouviram em silêncio absoluto. Quando Renato terminou, os dois estavam destruídos. Mariana virou-se para a mãe. Mãe, isso é verdade?
Viviane chorava, mas não respondia. Mãe! Mariana gritou. É verdade! Viviane assentiu entre soluços. Lucas levantou-se, a voz tremendo de raiva. Você fez a gente chorar pela avó. A gente acendeu vela. A gente foi no túmulo. E ela estava viva? Filho, eu posso explicar. Não me chama de filho! Lucas gritou, as lágrimas escorrendo. Você mentiu. Você tirou a avó da gente. Você fez o pai sofrer. Você é... Ele não conseguiu terminar. Saiu correndo para o quarto. Mariana ficou olhando para a mãe em choque. Mãe, como você pôde? E saiu também. Viviane ficou sozinha na sala, destruída. Renato virou-se para ela. Amanhã de manhã você sai, pega o que é seu e vai. Não quero você aqui quando eu acordar. E saiu, levando Dona Helena para o quarto de hóspedes. Clarice ficou com ela, ajudando a se acomodar. Dona Helena, a senhora precisa de alguma coisa? Não, minha filha, só... Obrigada, obrigada por tudo. Clarice sorriu. Agora a senhora está em casa, finalmente. E era verdade. Dona Helena estava em casa, finalmente. Renato não dormiu naquela noite. Ficou sentado no escritório, olhando para a urna na estante. Aquela urna que guardava cinzas de um desconhecido. Alguém que ele nunca conheceu. Alguém que não era sua mãe. Às 3 da manhã, ele ouviu sons no andar de cima. Passos, arrastar de malas, choro abafado. Viviane estava fazendo as malas. Às 5 da manhã, ele ouviu a porta da frente se fechar. O som do carro ligando, saindo. Foi até a janela, viu o carro dela desaparecendo pela rua e não sentiu nada. Nem raiva, nem tristeza, nem alívio, só vazio. Às 6, ele tomou banho, fez café, sentou-se na cozinha, esperando a casa acordar. Dona Helena desceu às 7. Clarice já estava lá, preparando o café da manhã para todos. Bom dia, filho. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Melhor do que nos últimos 2 anos. Ela sentou-se à mesa. Renato serviu café para ela. Mãe, eu vou cuidar de tudo agora. Vou recuperar seus bens, suas propriedades, seu dinheiro, tudo que ela roubou. Filho, eu já te disse. Não me importo com dinheiro, mas eu me importo. Ela roubou de você e vai devolver. Dona Helena segurou a mão do filho. Tá bom. Faz o que você achar certo, mas não deixa isso te consumir. Não vale a pena. Lucas desceu às 7h30. Olhos inchados, cara de quem não dormiu. Quando viu a avó na mesa, parou. Vó... Bom dia, meu amor. Lucas se aproximou. Abraçou a avó com força. Desculpa, vó. Desculpa por não ter percebido, por não ter ido atrás. Você não tem nada para pedir desculpa, Lucas. Você foi enganado também. Todos fomos. Mas eu devia ter desconfiado. Devia ter questionado. Você era criança. Como ia desconfiar da sua própria mãe? Lucas sentou-se, cabisbaixo. Onde ela tá? Foi embora, Renato disse. De madrugada. Bem feito. Lucas. Pai, não me pede para ter pena dela. Ela mentiu pra gente durante 2 anos. Ela tirou a avó da gente. Ela fez você sofrer. Eu não vou perdoar isso. Nunca. Renato não discutiu. Mariana desceu por último, quase 8 da manhã. Ela não tinha ido dormir, tinha ficado chorando no quarto a noite toda. Quando viu a avó, correu e se jogou nos braços dela. Vó, eu te amo tanto. Eu também te amo, meu anjo. Tanto. Eu não acredito que a mãe fez isso. Não acredito. Eu sei que é difícil, Mariana, mas ela fez. E agora a gente precisa seguir em frente. Mariana limpou as lágrimas. A gente vai ver ela de novo? Não sei, meu amor. Isso depende de vocês, do seu pai, de muitas coisas. Renato olhou para os filhos. Lucas, Mariana, vocês podem ter contato com sua mãe se quiserem. Eu não vou impedir. Mas ela não vai morar aqui. Não vai fazer parte da nossa rotina. Pelo menos não por agora.
Eu não quero ver ela, Lucas disse categórico. Mariana hesitou. Eu não sei. Ela é minha mãe. Mas ela fez uma coisa horrível. Você tem tempo para decidir, Renato disse. Não precisa ser agora. Depois do café, Renato foi para o escritório. Ligou para o advogado. Doutor Marcelo, preciso que você venha aqui. Hoje. Tenho todos os documentos prontos. O advogado chegou ao meio-dia. Dr. Marcelo Santos, 58 anos, especialista em direito de família e crimes financeiros. Renato entregou a pasta com tudo: documentos do asilo, cópias da internação, registros de pagamento, assinatura de Viviane. Ela internou minha mãe usando procuração falsa. Forjou um atestado de óbito. Me fez cremar um corpo que não era da minha mãe. E durante esses 2 anos, transferiu propriedades e esvaziou contas. Dr. Marcelo analisou tudo em silêncio. Quando terminou, assobiou baixo. Renato, isso é grave, muito grave. Ela pode pegar prisão. Quero que ela pague, mas quero mais ainda recuperar o que é da minha mãe. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, ação civil. Anulação de todas as transferências, reversão de propriedades, devolução de valores. Depois, decidimos sobre o criminal. Quanto tempo vai levar? Depende. Se ela colaborar, aceitar acordo, pode ser rápido. Meses. Se ela resistir, pode levar anos. Faça o que tiver que fazer, mas faça rápido. Vou precisar falar com sua mãe. Ela vai ter que assinar alguns documentos, dar depoimento. Ela está aqui. Pode falar com ela agora. Dr. Marcelo passou 2 horas com Dona Helena. Ela contou tudo de novo. Ele gravou, fez anotações, pediu para ela assinar declarações. Quando terminou, ele voltou para o escritório. Renato, sua mãe é uma testemunha excelente, lúcida, detalhista, consistente. Isso vai ajudar muito. E as chances de ganhar? Altíssimas. Temos documentos, provas, testemunhas. Viviane não tem como negar. Ótimo. Mas tem outra coisa. Vou precisar investigar o Dr. Mendes, o médico que assinou o atestado falso, e a funerária que fez a cremação. Eles foram cúmplices. Investiga tudo. Não quero nenhuma pedra sem virar. Dr. Marcelo saiu prometendo voltar em 3 dias com mais informações. Renato voltou para a sala. Dona Helena estava sentada com Mariana, folheando um álbum de fotos antigas. Olha, avó, essa aqui é você com o pai quando ele era bebê. Ah, meu Deus, eu era tão nova. Olha meu cabelo. As duas riram. Renato sentou-se ao lado delas. Lucas estava na poltrona mexendo no celular. Pai, o Dr. Marcelo acha que a gente ganha? Acha. Temos provas de tudo. E a mãe, ela vai presa? Não sei ainda. Depende. Mas ela vai ter que devolver tudo. Isso é certo. Bem feito. Lucas acenou. Nos dias seguintes, a rotina foi se ajustando. Dona Helena acordava cedo, ajudava Clarice na cozinha, insistia em fazer alguma coisa, não queria ficar parada. Mãe, você não precisa trabalhar. Descansa. Filho, eu passei 2 anos parada naquele lugar. Eu preciso fazer alguma coisa. Então ela cuidava do jardim, regava as plantas, plantou ervas, fez canteiro de flores. Lucas e Mariana, aos poucos, foram se reconectando com a avó. Conversavam sobre escola, amigos, sonhos. Vó, você sabia que eu quero fazer arquitetura? Mariana disse uma tarde. Sério? Que lindo! Você sempre gostou de desenhar. É. E o Lucas quer engenharia, igual ao avô. Ele também era engenheiro. Sério? Eu não sabia. Pois é. Você puxou ele. Lucas sorriu. Era a primeira vez em dias. 1 semana depois, Dr. Marcelo voltou com as investigações. Renato, temos tudo. O Dr. Mendes confessou. Disse que Viviane o pagou R$50 mil para assinar o atestado falso. A funerária também colaborou. Disseram que ela pagou outros 30 mil para conseguirem um corpo indigente e fazerem a cremação.
R$ 80.000. Ela gastou 80 mil para fingir que minha mãe estava morta. E roubou quase 1 milhão em propriedades e dinheiro. Para ela valeu a pena. Até agora. Exato. Entrei com a ação hoje. Anulação de todas as transferências, devolução integral dos valores e bloqueio judicial de todas as contas dela. Ela sabe? Já foi notificada. Deve ter recebido há 1 hora. O telefone de Renato tocou. Número desconhecido. Ele atendeu. Alô? Renato? Era Viviane, a voz histérica. O que você fez? Bloquearam minhas contas? Todas! Foi o juiz. Ordem judicial. Renato, eu não tenho dinheiro. Não tenho como pagar aluguel, comida, nada. Devia ter pensado nisso antes de roubar minha mãe. Renato, por favor. Eu sei que eu errei, mas você não pode me deixar na rua. Você deixou minha mãe sozinha num asilo por 2 anos. Acho que você pode se virar. Renato, ele desligou. Dr. Marcelo olhou para ele. Ela vai tentar negociar. Isso é certo. Deixa ela tentar. Não vou aceitar nada menos que devolução total. 2 semanas depois, o advogado de Viviane entrou em contato. Queria um acordo. Ela se compromete a devolver tudo voluntariamente. Propriedades, dinheiro, tudo. Em troca, vocês não pressionam as acusações criminais. Renato discutiu com Dr. Marcelo. Se a gente aceita, ela fica livre? Do criminal, sim. Mas perde tudo no cível. E no divórcio ela não leva nada. 0. E se a gente não aceita, ela vai presa. Mas o processo pode demorar anos. E você corre o risco dela esconder dinheiro, dificultar tudo. Renato pensou. Conversou com a mãe. Mãe, o que você acha? Dona Helena suspirou. Filho, eu só quero que isso acabe. Não quero passar anos indo em tribunal relembrando isso. Aceita o acordo, pega o que é nosso de volta e deixa ela seguir a vida dela. Mas ela merece pagar, mãe. E vai pagar. Vai perder tudo. Vai perder a família, vai perder os filhos. Isso não é punição suficiente? Renato olhou para a mãe. Ela tinha razão. Tá bom, aceito o acordo. O acordo foi assinado 1 mês depois. Viviane devolveu os 3 imóveis. Pagou de volta os 800 mil que tinha tirado da poupança, parcelado em 5 anos, e assinou o divórcio, sem direito a nada. Renato ficou com a guarda dos filhos. Viviane tinha direito a visitas, mas Lucas e Mariana recusaram por enquanto. Talvez um dia a gente perdoe ela, pai, mas não agora. Tudo bem, no tempo de vocês. A casa foi se ajustando à nova realidade. Dona Helena assumiu seu lugar. Não como uma intrusa, mas como matriarca. Ela cozinhava com Clarice, cuidava do jardim, conversava com os netos sobre a vida, sobre sonhos, sobre escolhas. Lucas começou a estudar para o vestibular. Mariana voltou a sorrir. E Renato reduziu a carga de trabalho, delegou mais na empresa, passou a almoçar em casa. Jantava com a família todos os dias. Uma noite, 3 meses depois de tudo, ele estava lavando louça na cozinha com a mãe. Filho, você parece mais leve. Me sinto mais leve, mãe. Ainda pensa nela? Às vezes, mas não com raiva, só tristeza. Tristeza pelo que ela jogou fora. Ela escolheu o caminho dela. Agora precisa viver com as consequências. E a gente escolhe o nosso. Dona Helena secou as mãos no pano de prato. Você sabe que eu não preciso de nada material, né? As propriedades, o dinheiro, isso tudo é secundário. Eu sei, mãe, mas era seu e ela roubou. Você merece ter de volta. O que eu queria de volta eu já tenho. Você, os meninos, uma família. Renato abraçou a mãe. Eu te amo, mãe, e vou passar o resto da vida compensando esses 2 anos. Filho, você não precisa compensar nada. Você foi vítima também. Ela enganou todo mundo. Mas eu devia ter percebido os sinais. Ela sempre foi fria com você.
Sempre arrumava desculpa para não visitar, sempre reclamava. Mas você queria acreditar nela, porque ela era sua esposa, porque você confiava. Isso não é culpa, é humanidade. Renato acenou, sem conseguir falar. Dona Helena segurou o rosto do filho. Renato, olha para mim. Você é um homem bom, um pai maravilhoso, um filho que eu sempre tive orgulho. Não deixa isso mudar quem você é. Obrigado, mãe. 4 meses depois, Renato recebeu uma mensagem. Renato, eu sei que você não quer falar comigo. Eu entendo, mas eu preciso que você saiba. Eu me arrependo. Todos os dias eu acordo e me arrependo. Eu destruí tudo. Perdi você, perdi meus filhos, perdi a mim mesma. Eu não espero perdão, mas eu queria que você soubesse. Eu sinto muito, de verdade. Renato leu, releu e deletou. Não respondeu. Algumas coisas não mereciam resposta. 6 meses depois do dia em que Clarice gritou a verdade naquele escritório, a vida tinha encontrado um novo equilíbrio. Dona Helena tinha seu quarto próprio, decorado do jeito dela, com suas plantas, suas fotos, seu terço azul ao lado da cama. Lucas tinha sido aprovado em engenharia na USP. Mariana estava no último ano do colegial, se preparando para a arquitetura. Clarice não era mais apenas faxineira, era gerente da casa, coordenava todos os funcionários. E mais importante, era amiga, família. Renato tinha aprendido a equilibrar trabalho e vida. Ainda era dedicado, ainda era ambicioso, mas não às custas da família. Uma tarde de domingo, eles estavam todos na varanda. Dona Helena tomava chá. Renato, café. Lucas e Mariana jogavam videogame na sala. Clarice estava organizando as plantas do jardim. Filho, Dona Helena disse, olhando para o céu. Sabe o que eu penso? O quê, mãe? Que a Clarice foi um anjo. Deus colocou ela na sua casa exatamente quando precisava. Renato sorriu. Eu penso a mesma coisa. E sabe o que mais eu penso? Fala. Que você é um homem de sorte. Tem 2 filhos maravilhosos. Tem uma empresa de sucesso. Tem saúde e tem uma família que te ama. E tenho você, mãe, a pessoa mais importante. Dona Helena segurou a mão do filho. Eu te amo, Renato. Sempre amei. Mesmo quando achei que você tinha me esquecido, eu nunca parei de amar. Eu também te amo, mãe. E nunca mais vou deixar ninguém te afastar de mim. Nunca mais. Eles ficaram ali, em silêncio, mãos dadas, olhando o sol se pôr. Do lado de fora, a vida continuava. Carros passavam, pássaros cantavam, o vento balançava as árvores. E dentro daquela casa, finalmente, havia paz. Paz construída sobre ruínas, sobre mentiras expostas, sobre verdades dolorosas, mas paz verdadeira, porque a verdade, por mais que doa, sempre liberta, e o amor verdadeiro, por mais que seja testado, sempre resiste. Naquela noite, Renato entrou no escritório pela última vez antes de dormir. Olhou para a estante. A urna não estava mais lá. Ele tinha jogado fora semanas atrás. No lugar, uma foto emoldurada. Dona Helena, Renato, Lucas e Mariana, todos juntos, todos sorrindo, uma família, não perfeita, mas real. E isso era tudo que importava. Renato apagou a luz, fechou a porta e foi dormir ao lado da mãe que nunca deveria ter perdido, mas que agora, finalmente, estava onde sempre deveria estar. Segura, amada, viva. A história de Renato e Dona Helena nos ensina algo que muitos de nós preferimos não encarar, que a confiança cega pode nos custar aquilo que mais amamos, e que às vezes são as pessoas mais simples, como Clarice, que têm a coragem de dizer a verdade que ninguém quer ouvir. Renato viveu 2 anos inteiros acreditando em uma mentira, 2 anos chorando uma perda que nunca aconteceu, 2 anos carregando uma culpa que não era dele. Enquanto isso, Dona Helena esperava. Sozinha, em um asilo distante, olhando pela janela,
acreditando que o filho um dia voltaria. E ele voltou. Não porque foi perfeito, não porque percebeu sozinho, não porque desconfiou a tempo, mas porque quando a verdade finalmente apareceu, ele teve coragem de enfrentá-la. Quantas Dona Helena existem por aí? Quantos idosos estão esquecidos, abandonados, esperando uma visita que nunca chega? Quantos Renato existem? Homens e mulheres trabalhando tanto, correndo tanto, confiando tanto, que não percebem as mentiras sendo construídas ao redor deles? E quantas Clarice existem? Pessoas simples, invisíveis, que veem o que ninguém vê e que têm a coragem de falar, mesmo sabendo que podem perder tudo. Essa história não é sobre vingança, não é sobre punição, é sobre verdade, sobre coragem, sobre família, é sobre a força de uma mãe que nunca desistiu de esperar, sobre a dor de um filho que foi enganado e sobre a coragem de uma mulher que ousou dizer: "Isso não está certo". Se esta história tocou você, deixe nos comentários. Você teria coragem de investigar sua própria vida se alguém levantasse uma dúvida como essa? Você teria acreditado na faxineira? Ou teria ficado do lado de quem você achava que conhecia? Você realmente conhece as pessoas que vivem na sua casa, que dormem ao seu lado, que cuidam de quem você ama? E mais importante, se você tem pais idosos, avós, tios, pessoas que te criaram, quando foi a última vez que você realmente sentou com eles, conversou, olhou nos olhos deles e perguntou: "Como você está?" Não espere um grito de uma faxineira para perceber o que você pode estar perdendo. Compartilhe este vídeo com quem precisa lembrar que família verdadeira não abandona, que mentiras, por maiores que sejam, sempre têm prazo de validade e que nunca, nunca é tarde demais para fazer o que é certo. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ouvir essa história até o final. Obrigado por se importar. Até o próximo relato. E lembra, a verdade sempre liberta, sempre.